Bom, as pessoas já estão chegando. Eu acho que o Vinícius deve estar por aí. Vinícius, abre o teu microfone. Você está por aí? O Vinícius ainda está chegando. Alô, testando. Vinícius? Oi, Boa noite, Vinícius. Abre o teu vídeo, por favor. um minutinho, tô indo. O microfone a gente já está ouvindo. Vinícius, boa noite. Eu Boa vou noite. tomar a frente aqui e vou fazer a sua apresentação. Deixa eu só abrir minha colinha aqui, né? Porque o teu currículo é extenso e eu não consegui decorar. O Vinícius é um colega de Marília, tá? Ele foi um parceiro de residência do meu filho, né? Ele é formado pela medicina da Universidade de Marília, tem residência em ginecologia e residência em mastologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e ele é um pós-graduando da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E, se não me engano, ele está vinculado à FAMEMA. Não é isso, Vinícius? E Isso, exatamente. é um grande prazer ter você aqui, Vinícius, para estar conversando com a gente. Prazer E todo meu. Muito obrigado pela organização do porque a evento, gente não tem Valdir. muito tempo, tá? Tá certo, vamos lá. Só um minutinho, tendo um probleminha com o mouse aqui. Aí, isso. Então, estão me ouvindo? Podemos dar prosseguimento, Valdir? Estamos te ouvindo. A palavra é toda tua. Eu vou desligar meu som. Ok, perfeito. Bem, então, foi solicitado que falasse então sobre câncer de ovário, os desafios para as próximas décadas. Então, como vocês, todos os colegas sabem, o câncer de ovário é um desafio de saúde pública. São 239 mil casos de diagnósticos por ano. É uma doença heterogênea, não é tudo a mesma coisa, como a maioria de vocês provavelmente entende e sabe. A gente entende aí que existem pelo menos 3 subtipos morfologicamente muito diferentes, sendo pelo menos 90% deles os subtipos epiteliais, que são aqueles de pior prognóstico, os mais agressivos, aquilo que geralmente quando a gente fala de câncer de ovário é o que vem na mente de todo mundo. Aquele quadro daquela paciente com uma doença avançada, com ascite, de alta letalidade. Então vai ser, como o mais comum e o mais grave, vai ser realmente a ênfase que a gente vai dar. E foi pedido para falar um pouco sobre os desafios para das próximas décadas. E acho muito interessante a gente falar sobre esses desafios para as próximas décadas, entendendo o que aconteceu nas décadas anteriores. Então, como que tem sido a evolução dessa doença? A sobrevida média nas últimas 3 décadas, o estudo de Wu mostrou que houve uma progressão significativa. O câncer de ovário, não entendam mal, ele ainda é uma doença muito grave, mas há 30 anos atrás era uma sentença de morte, realmente. Não tinha muito o que se fazer. E a sobrevida média era de 34 meses. E nesse intervalo de tempo, que para a medicina não é um dos maiores, saltou aí para 52 meses. É um progresso muito significativo. Mas não é todos os pacientes que se beneficiam da mesma forma. Não foram todos os pacientes nessas 3 décadas que evoluíram do mesmo jeito. E isso é muito interessante. Esse gráfico, diretamente do estudo do Wu et al., 2018, mostra, por exemplo, num período de 60 meses, né, de 5 anos. Ali ele divide por décadas, em 3 décadas, de 83 a 92, 93 a 2002, 2003 a 2012. Ali ele está valendo por raça. Eu queria mostrar especialmente da linha azul e do laranja, das pessoas nos Estados Unidos de etnia branca e negro. Você vê que as curvas todas crescem, mas você vê como abre a curva, como que existe uma população que decola a sobrevida e a outra sobe mais ou menos. O CES ali é o que a gente considera aqui no Brasil como socioeconômico. Então, ele considera baixa pobreza, média pobreza, alta pobreza. Você vê que todos melhoraram a sobrevida, mas existe um grupo que nitidamente disparou em relação ao outro. E isso me leva ao ponto que eu queria conversar com vocês, sobre os desafios para as próximas décadas. Muitas vezes a gente tem ideia, quando vai conversar sobre esse assunto, que vai ser
uma medicação milagrosa, alguém vai inventar uma nova pílula, alguma coisa, e está curado o câncer. E a construção da saúde não é assim. A construção da saúde é uma coisa muito mais complexa do que isso. Então, ok, claro, tá vindo aí Olaparib, tá vindo Pembrolizumab, quem acompanha a oncologia tá vendo todas as maravilhas que estão sendo desenvolvidas. Isso causa incrementos. Só que hoje, se a gente for falar, tiver que sintetizar em um tópico os desafios para as próximas décadas em câncer de ovário, é fazer o tratamento que já existe acontecer. Porque quando a gente pega os estudos, quem estuda muito isso, você pega especialmente estudos de Bristol, Bristol é um dos casos da Califórnia que mais estuda o assunto. A conclusão é uma só, é de que o tratamento que existe, e a gente sabe que não é um tratamento ruim, ele tem uma boa eficácia, como vocês viram, 52 meses de sobrevida para todo mundo, né? Inclusive ali naquele pool de casos muito graves. Ele não é aplicado para todo mundo, por uma série de razões. Então, antes da gente querer inventar uma nova pílula, uma nova injeção, a gente tem que fazer o arroz com feijão. O básico tem que ser feito. O básico não está sendo feito em câncer de ovário. E aí a gente tem que identificar quais são esses parâmetros de qualidade, determinar se estão sendo feitos ou não estão sendo feitos. E a gente pode saber se isso está sendo feito no nosso próprio serviço. Então, os parâmetros de qualidade. Um deles é a qualificação do cirurgião. Quem deve operar câncer de ovário? Uma coisa que os colegas que já lidaram com câncer de ovário devem saber é um daqueles tipos de câncer que você não vai ter biópsia. Você faz biópsia de ovário, né? Quem tem o manejo disso sabe. Como que chega o caso de câncer de ovário? Ele chega ali com uma síndrome, né? Geralmente o paciente tem uma massa anexial, diagnosticada no ultrassom, ele tem uma ascite, uma dispneia, ele tem um quadro clínico todo que leva a uma laparotomia e você suspeita fortemente de que é um câncer na hora do exame de congelação intraoperatório. Então não é igual, por exemplo, vamos lá, um câncer de estômago, que o paciente teve sintoma, fez endoscopia digestiva alta, biopsiou, confirmou que é câncer de estômago e manda para o cirurgião oncológico gastro. A gente não. Bem, e isso é importante. Por quê? Porque acontece muito de paciente com câncer de ovário ser operado por um profissional que não estava adequadamente preparado para fazer uma cirurgia oncológica. A cirurgia ela tem dupla função. Ela tem a função de estadiar o paciente, ou seja, determinar qual é o grupo dele, qual é o grupo de prognóstico, se é um paciente com uma doença avançada ou um paciente com uma doença inicial. Um enorme número de casos são operados por cirurgiões que não têm essa qualificação, ou ginecologistas gerais, isso tudo nos Estados Unidos, lá eles têm a qualificação oficial de oncogineco, ou ginecos gerais, ou cirurgiões gerais, nem ginecologista. E aí o paciente fica subestadiado. E aí você não sabe se ele tinha doença avançada, não tinha doença avançada, e isso compromete a adjuvância. Ou, com a questão da adjuvância, para quem não é tão familiarizado com o assunto, ou o paciente tem uma doença avançada, ou o oncologista clínico não fica sabendo e ele não faz o tratamento completo de químio que ele precisa, ou na verdade o paciente tem uma doença inicial sim, você não conseguiu dar essa confiança para o oncologista que é a doença inicial, ele vai lá, faz quimioterapia e às vezes em excesso, levando uma morbidade desnecessária e às vezes até mortalidade pela químio. Para esse estadiamento acontecer adequadamente, precisa haver linfadenectomia quando indicada, certo? Geralmente os casos iniciais têm que ser retirados os linfonodos pélvicos e paraórticos, e que dirá pacientes que são operados em serviços que não sequer às vezes dispõem de congelação. Muitas vezes pacientes não acaba sendo feita a linfadenectomia. E no paciente com doença avançada, o que a gente chama de citorredução ótima, que é o quê? Tentar tirar o máximo possível de doença. Um oncologista ginecológico, isso é por estudos, gente, isso aí, todas as referências estão aí. Ele tende a conseguir maiores taxas, ele é mais agressivo, ele é mais incisivo, ele vai lá e retira mesmo, ele só deixa a doença realmente quando não tem outro jeito de não tirar. Porque senão o que precisa ser feito faz para tirar o máximo de tumor. A gente tem estudos claros que mostram isso. Quanto mais tumor você tirar na primeira cirurgia, melhor o resultado. Outro determinante de qualidade é a estrutura do hospital, onde esse paciente está sendo operado. A gente sabe, por exemplo, que em hospitais que são classificados como hospitais de ensino, existe uma maior aderência à técnica de estadiamento. Tem passos do estadiamento
eles não são exatamente muito complexos. Por exemplo, quem tem familiaridade com cirurgia é uma mentectomia. Uma mentectomia não é um procedimento exatamente de alta complexidade. Mais básico que isso, verificar o diafragma do paciente, né, a região subdiafragmática. Mas se você não sabe disso, se você não tem o preparo, o conhecimento prévio, você foi orientado porque você trabalha com isso, você não faz. Você não faz, não registra. Então, hospital-escola, existe uma tendência maior de se fazer. E a gente também sabe que isso é um ponto muito importante. Hospitais de grande volume. Porque não é uma doença extremamente comum, isso aqui não é uma doença como o mioma, que todo mundo vai ver toda semana. E em oncologia já está se tendendo a fazer o quê? Como não são, como mioma, um caso que tem toda semana, concentrar em certos hospitais, para aquilo ser feito pelo maior número de vezes por um menor número de profissionais, para eles serem altamente especializados. E nesses hospitais de grande volume, o que é a definição de grande volume hoje para a gente? Pelo menos 20 casos por ano no hospital, ou pelo menos 10 casos na mão daquele cirurgião por ano. Isso é a definição de grande volume. Bem, então é importante falar desses determinantes de qualidade. A gente tem que identificar critérios relativamente objetivos que nos permitem determinar quem deve fazer e onde deve fazer. Para o quê? Tudo isso? Para superar esse desafio de superar a mortalidade e a morbidade dessa doença, que não é pequena, é muito grande. E isso dá resultado objetivo, isso dá resultado identificável. E isso sem ter que usar uma medicação nova de R$ 20.000 por mês. Então, tem essa questão desse conhecimento de formação, esse background knowledge, que é a especialização do médico. Quanto mais especializado o médico for que está operando o paciente, melhor. E quanto mais ele adere a protocolos bem estabelecidos, especialmente os protocolos do NCCN, que é o centro-americano, melhor. Mas, acima de tudo, tem que aderir a algum protocolo, né? Não pode aquela coisa, hoje eu quero assim, amanhã eu quero assado. E a importância do conhecimento por experiência, um conhecimento que independe da sua formação, independe de onde você for estudar, é um conhecimento que você só obtém porque você faz aquilo muitas vezes todo ano. Você toda hora está em contato, toda hora está fazendo. Popularmente, aquilo que a gente diz entre nós do famoso pegar a mão. Você tem que fazer bastante para desenvolver e para se manter afiado. Então, um conhecimento que só o grande número de pacientes pode dar. As duas coisas a gente vê que são importantes. Tem que ter as duas coisas. Então, a estratégia em saúde, para a gente superar essa mortalidade, para a gente superar essa morbidade, para a gente melhorar a assistência aos nossos pacientes. Tudo surge desse Kalman-Heine Report. Ou seja, lá em 1995 foi raciocinado que não é qualquer hospital, tem que ser um hospital de referência, não é qualquer cirurgião, tem que ser um cirurgião especializado. Então, centralizar esses pacientes. Vai todo mundo tentar direcionar o máximo possível para um serviço só. Então, que esses devem ser atendidos em hospitais específicos, por cirurgiões específicos, e como a incidência não é tão comum, tem que se manter concentrado. Aí vem essa questão de centralização. E isso aqui é uma coisa extremamente interessante. Até o parágrafo de cima, que a gente tem estudos de Bristol. Bristol é o cara que mais estuda isso, com toda certeza, na Califórnia. Tem Sherg nos Estados Unidos. No Reino Unido você tem esses artigos de Olaitan, de Jolly. E a maioria desses trabalhos, pode olhar todos esses trabalhos deles e todos os outros que são repetidos com base neles, a maioria, Estados Unidos e Inglaterra, gira em torno de 20%. E é interessante perceber, como vocês devem saber, que o sistema de saúde desses dois países não é semelhante, é bastante diferente. O Reino Unido tem um sistema, que é o Sistema Nacional de Saúde deles, que lembra, tem fortes semelhanças com o nosso SUS, e os Estados Unidos é um sistema de saúde muito mais baseado em seguradoras privadas. Todos estão ali na casa de 20%. E aí, agora da parte do parágrafo de baixo, já é parte de pesquisa original, que a gente enviou, né, e que está sendo revisado para publicação. A gente fez uma revisão, os colegas da USP, principalmente o professor, conjunto com o professor Francisco. No estado de São Paulo, aproximadamente 52% dos pacientes estão em algum tipo de grande centro. Pelo menos 52% dos pacientes do estado de São Paulo são atendidos em hospitais de grande volume. Então, achei interessante trazer esses dados para vocês, para saber assim, como que está a situação no nosso país. Como que está a situação da gente tentar vencer a mortalidade do câncer de ovário através da centralização.
E a gente está bastante adiantado. Nesse aspecto, foi até surpreendente esse número. A gente está bastante adiantado no assunto de centralização e que funciona. Bem, queria trazer esses dados então, achei que eles eram interessantes, importantes para discutir como que está no estado de São Paulo. A gente tem que ser, isso aqui é uma corte feita num período de aproximadamente 20 anos, né, que foi do ano 2000 até o ano de 2019, com 76 hospitais, então uma corte retrospectiva. Foram 7 hospitais de alto volume no estado de São Paulo, ou seja, hospitais que superaram pelo menos 20 casos de câncer de ovário por ano, pelo menos 5 hospitais de escola e 2 regulares, esses 7. E outros 69 eram de baixo volume. E como 52% dos pacientes estão no alto volume, quer dizer que 7 hospitais no estado de São Paulo operaram tanto câncer de ovário quanto 69 outros hospitais, para vocês terem uma ideia. Então, nosso nível de centralização aqui no estado de São Paulo é bastante adiantado mesmo. Isso aqui é para provar para vocês que isso aqui é nossa análise, mas a gente não é o único a chegar nessa conclusão. Bristol, nos Estados Unidos, chegou a uma conclusão muito semelhante, de que melhora a sobrevida do paciente, e melhora significativamente. Você vê ali a curva de cima, a curva azul, o alto volume, e o paciente operado no baixo volume, como que desde o início, quando eles são operados, as curvas se abrem realmente. E com uma significância estatística muito importante. Realmente, o paciente que é operado no alto volume, ele tem um benefício muito grande. Se eu tivesse mostrando essa curva para mostrar para vocês um pembrolizumab, para mostrar um olaparib, a gente não teria dúvida que seria uma intervenção meritória, que seria uma intervenção que eu realmente gostaria que o meu paciente recebesse, que ele vai viver mais. E essa intervenção o quê? É pegar o paciente e mandar para o centro de referência, para ser operado num hospital onde se faz muito disso todo ano. Então, a gente testou isso aqui é um dado novo, que está sendo revisado para publicação nesse momento, mas que houve um menor risco de morte em hospitais de alto volume, houve ali um hazard ratio de 0,86, e em hospitais de escola também, de forma independente. O fato do paciente entrar num hospital escola tem um hazard ratio de proteção contra a morte, né, de 0,91. Ambos os dados significativamente estatísticos, ou seja, a aderência a protocolo, a aderência à sistematização, trazer o paciente mais perto daquilo que já existe, daquilo que já é provado que funciona, que já é preconizado, é importante. E é uma coisa que é uma tecla que tem que se bater, porque quem vive a oncologia na prática sabe como isso difere, sabe como realmente, por alguma razão, às vezes incontornáveis. Tem paciente que acontece certas situações que não tinha como fazer o tratamento preconizado pelo NCCN, mas tem muito paciente que dava. Dava se a pessoa tivesse prestado mais atenção, dava se ele tivesse sido encaminhado para o centro de referência. A gente percebe que eram situações evitáveis e que prejudicaram o prognóstico do paciente. Bem, e quando a gente fala, né, que aquelas curvas divergem, eu acho que é importante trazer para vocês o que está acontecendo, de qual é a intervenção que está sendo realizada nesses pacientes. A idade, o tipo histológico, o estadio desses pacientes são basicamente o mesmo, independente do serviço de saúde. Mas aproximadamente 71% dos pacientes no baixo volume são operados, ao contrário de 80% dos pacientes no alto volume. Ou seja, quando o paciente vai para o serviço que opera muito todo ano, existe uma tendência maior de operar esse paciente. Né? Desencaram a cirurgia, vamos pôr assim. Tem paciente que é inoperável, tem paciente que não adianta pôr na mesa ou que recusa ser operado. Isso aí sempre vai existir, nunca vai ser 100%. E aí vem um dado assim, que eu vou entrar no mérito dele no próximo slide, mas é que é surpreendente. Que hospitais de baixo volume faz mais químio do que nos de alto volume. Apesar da idade, da histologia, do estadio ser basicamente o mesmo. E é uma diferença de intervenção. E aí a gente vai entrar no próximo ponto. O que vem depois disso? Já se preconizava a centralização. Lá fora, Estados Unidos, Inglaterra, onde se estuda a centralização, eles não centralizaram tanto quanto a gente. Então a gente já centralizou muito. E agora que a gente centralizou muito, aí acho que é a essência da questão. A gente tem que centralizar mais, dá para centralizar mais, a gente sabe que é possível. Dá para conglomerar aí mais serviços, aí, especialmente do interior do estado de São Paulo, em serviços mais específicos, drenem um pouco mais aquela região.
mas a gente começa a encarar problemas que, na verdade, são problemas que não existem lá fora, porque eles não centralizaram esse tanto. Esse número da quimioterapia, por exemplo, é um número extremamente surpreendente, é uma coisa que não acontece nos Estados Unidos. O hospital de alto volume fazer menos químio que de baixo volume. Por que isso está acontecendo? A gente não sabe. Não tem como dizer isso. Uma das principais teorias é o quê? É tão concentrado que o paciente viajar para fazer uma cirurgia em Barretos, para fazer uma cirurgia na cidade de São Paulo, ele viaja. Ok, vai lá, faz a cirurgia, fica ali 3 dias na enfermaria, recebe alta e maravilha, faz o pós-operatório dele. Agora, quimioterapia são 8 ciclos, um a cada 3 semanas, quando você não dilui isso, né? Quando você não faz esquema de alta densidade. Então, o paciente fica viajando para Barretos, para São Paulo, uma vez a cada 3 semanas, talvez seja isso que esteja inviabilizando. E são dificuldades que ainda não estão assim tão significativas em outros serviços lá fora, que a centralização é menor, que você tem estudos que mostram isso, a distância média do paciente para o hospital lá fora é uma distância pequena, muitas vezes menos de 100 quilômetros. Aqui a gente não vai ter esse dado em números para expressar, porque é uma coisa que infelizmente não está disponível, mas especialmente quem os colegas aí do interior do estado de São Paulo, vêm de cidades menores, como eu venho, sabe quantos pacientes que viajam 200, 300 quilômetros para ser atendido. Quem trabalha aqui em centro de grande referência sabe quantos pacientes viajam facilmente mais de 100 quilômetros para ser atendido por problemas mais simples que câncer. Você imagina câncer. Então, como que a gente supera esses desafios do futuro? Ainda são questões em aberto. Não vou conseguir matar todas as charadas aí do tema proposto, né? Como a gente vai superar os problemas futuros do câncer de ovário. Mas a gente tem que começar a considerar, a gente vai descentralizar a quimioterapia. Hoje a gente sabe que existe quase um dogma, né, em câncer. O paciente, ele começou a tratar um serviço e ele só termina de tratar lá. Inclusive, geralmente, muitos serviços de oncologia recusam receber paciente, entre aspas, mexido. Se o paciente tratou o câncer dele fora, em outro lugar, ele operou, ele não vem fazer quimio aqui. Talvez a gente tenha que superar esse modelo, certo? Porque a gente está tendo pacientes que vão operar em grandes centros e depois eles não seguem fazendo químio. Né? Alguma coisa está acontecendo. Então, sempre lembrar o que? A conclusão que eu queria deixar para vocês. O câncer de ovário é uma doença grave. Foram feitos muitos avanços na última década. Realmente, você pegar uma doença em 30 anos, subir de 36 meses para 52 meses de sobrevida, é uma grande coisa. E isso não está sendo feito, como eu disse, eu bato nessa tecla, não é uma medicação milagrosa. E não vai ser uma medicação milagrosa que vai superar o câncer de ovário nas próximas décadas. A não ser que a gente tenha uma revolução biológica. Às vezes acontece, gente, mas não é isso que a gente tem que esperar. A gente tem que esperar o quê? O básico ser bem feito. O que é o básico ser bem feito? É o paciente ser operado, é ser estadiado correto na cirurgia, é ter equipe multidisciplinar, inclusive na cirurgia, entra o oncoginecologista, se precisar entra o cirurgião oncológico geral, entra o gastro, faz ressecção de alça, faz o que tiver que fazer, mas tenta chegar na citorredução ótima se for possível. Se não for possível, paciência, faz a melhor que for possível, faz quimioterapia neoadjuvante se for o caso, com tempos rápidos de tratamento, fazer protocolo de quimioterapia o mais adequado possível, tentar dar condições para o paciente conseguir fazer esse protocolo de quimioterapia. A gente tem que começar a considerar que o paciente não precisa necessariamente fazer na mesma cidade que ele operou, porque uma coisa é você viajar para uma cirurgia, outra coisa é você ficar 6 meses viajando para fazer uma quimio e ficar indo voltando numa ambulância de 3 horas de carro para isso. Uma cirurgia, então, como eu disse, a cirurgia cumprindo todos os passos de estadiamento, com ciclos completos de quimioterapia, cumprir todo o checklist do NCCN, para a gente pegar especialmente aquela população mais vulnerável e trazer a ela esse benefício que outras populações já receberam. Né? Antes da gente pensar em elevar a sobrevida do câncer de ovário de 52 para 80 meses, seria maravilhoso, mas a gente tem que lembrar que tem um monte de gente perdida que está recebendo praticamente a mesma sobrevida que na década de 80. Então essas pessoas precisam ser resgatadas. A gente tem que pensar no todo disso. E é possível de fazer. Não é muito mais uma questão de logística, de ensino, de aprendizado, de educação continuada, do que de uma revolução médica. Certo? Bem, era isso que eu tinha para passar, era isso que eu tinha para discutir. Obrigado.
Muito bem, Vinícius. Foi muito claro e objetivo a tua apresentação. Acho que agregou muito conhecimento para a gente. A mensagem é clara por centralização. A Patrícia é a moderadora dessa mesa. Eu vou pedir para ela abrir o microfone e fazer os comentários dela e ver se tem alguma pergunta para você. Ok. Patrícia, abre o teu microfone, por favor. Tá dando para ouvir? Sim, Oi. sim. Oi. Boa noite, doutor Vinícius, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela participação, tá? Destacando a importância aí da qualificação da equipe que vai atender e tratar essas pacientes com essa doença tão grave que tanto assusta todos nós, né? Sim. E queria ver se alguém do grupo tem alguma pergunta para fazer. Ainda temos tempo para pergunta, né? Temos 3 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Eu gostaria, o Jean. Oi. Vinícius, quando você indica encaminhar para o oncologista, o oncogineco, para a gente, que é o clínico geral, né, o ginecologista geral, quais seriam as indicações? Que tipo de cisto ovariano que a gente deveria indicar? Jean, boa noite, muito obrigado. É uma pergunta extremamente pertinente. Então, assim, eu vejo que, como eu disse no começo, não existe uma situação assim, como a da gastro, que você tem a biópsia antes e você descobre. A maioria dos casos de câncer de ovário vai se resumir basicamente em duas grandes síndromes, na realidade. Ou vai ser como um achado ocasional de massa anexial, porque a gente infelizmente não tem uma forma de rastrear o câncer de ovário, então a paciente foi fazer um ultrassom por outra razão, aquele famoso ultrassom de rotina, e aí viu uma massa anexial. E aí você está cogitando a cirurgia daquela massa anexial. Massa anexial, ela basicamente, nos estudos aí, tem duas indicações de cirurgia. Uma é a massa sintomática, então o paciente tem dor e você cogita operar, e a outra é o risco de malignidade, certo? Eu vou colocar aqui por texto, mas existe um critério muito interessante que são os critérios de IOTA, certo? Que existe até uma calculadora de risco, que é o IOTA Adnex. As duas são ferramentas muito interessantes, mas os critérios de IOTA, eles vêm para tentar sistematizar a descrição de massas anexiais, que foi a mesma coisa que a mamografia fez com o BIRADS. E aí, pelo IOTA, ela pode ser uma lesão de baixo risco, uma lesão de provável benignidade, uma lesão de provável malignidade ou de risco indeterminado. Na prática clínica, a gente sugere lesão de baixo risco, né, uma lesão que tende a ser benigna, que o risco é de 1 a 5% de ser câncer, a gente sugere não operar, se o paciente não for sintomático. Todas as outras, de risco indeterminado e o risco alto de malignidade, a gente sugere operar. A de risco alto de malignidade, a gente sugere encaminhar direto para um oncoginecologista. A de risco intermediário, aí uma ferramenta que você pode lançar a mão são dos marcadores tumorais, que vão ser principalmente o antígeno carcinoma embrionário e o CA-125, para os tumores epiteliais, embora se a suspeita for de outra linhagem de tumor, tem outros marcadores. O protocolo que a gente seguia na USP Ribeirão é que uma paciente com uma lesão de risco indeterminado com marcadores normais poderia ser operada pela cirurgia ginecológica geral. Uma paciente com uma massa anexial de risco indeterminado com marcadores alterados ou que já pelo ultrassom fosse de alto risco de malignidade, deveria ser operado diretamente pela oncologia ginecológica. Então, essa seria uma forma geral. E aí, uma ferramenta a mais, mas que aí não teria um cutoff específico, seria essa calculadora online gratuita disponível, que é o IOTA Adnex, que você põe ali 10 critérios diferentes e você faz ali umas continhas com a idade do paciente, nível do 625, e estima o risco daquela lesão ser câncer, certo? Então, são essas ferramentas, mas especialmente um radiologista que siga critérios de IOTA, que você consiga ou ele já lauda com IOTA, ou você consiga ler o laudo dele e aplicar as regras de IOTA, que são 5 critérios de benignidade e 5 de malignidade, e usar esses critérios de IOTA para direcionar. E o marcador, quando for indeterminado, para te elucidar diagnosticamente
ou o marcador quando for maligno, como um baseline para um oncologista clínico depois. Eu acho que eu me estendi um pouco, eu respondi sua pergunta? Perfeito, muito obrigado, viu? Imagina. Posso perguntar mais uma ou não, Rodrigo? À vontade. Claro. Vai, Né? Jean. Fecha a última pergunta aí. Não, eu abro para outra pessoa, então. Não, pode ir, porque acho que não sei se tem alguém perguntando. O papel da salpingectomia nas cirurgias benignas, tá? Porque eu ainda vejo colegas, eu faço, por exemplo, esterectomia, essas coisas a gente sempre faz a salpingectomia preventiva, né? Qual o papel, né? É preconizado, não é preconizado? Que eu ainda vejo pessoas não fazendo. Olha, até onde eu tenho conhecimento, existe benefício sim de fazer a salpingectomia quando você faz uma esterectomia por qualquer causa, se você vai preservar o ovário. Então, fazer a salpingectomia, a gente já tem uma base biológica forte, a gente imagina, de que existe, de que as neoplasias epiteliais de ovário, na verdade, elas têm uma origem tubária. Agora, falar exatamente assim, qual que é a magnitude desse impacto, assim, se você deixar de fazer, qual que é o tamanho do risco que você está impondo ao paciente, aí eu não vou me lembrar exatamente para te falar o número, uma coisa que eu posso procurar depois. Mas a indicação, ela existe, né? A indicação existe, a indicação existe. Se você vai retirar o útero, também retire a trompa, certo? Não vai tirar o útero e não vai tirar o ovário, a trompa deve ir junto com o útero. Isso teria benefícios para o paciente. Eu queria endossar essa posição dele também, porque assim, os grandes centros, os europeus, todo mundo endossa essa ideia, sabe, Jean? Eu também não sei dizer os números, mas essa ideia é muito já definida na literatura. Infelizmente, tem colega que está deixando o trompa para trás, mas a trompa pode ser o sítio inicial do câncer ovariano. Então, a salpingectomia sistemática nas esterectomias por doença benigna, ela já está muito bem estabelecida na literatura e ela deve ser preconizada para todas essas pacientes. Só estou querendo te endossar, Vinícius. Sim. Forçar uma palavra para você não ficar sozinho. Eu sei que o Jean faz também, mas tem gente assistindo também, tem alunos e residentes, e acho que é importante a gente reforçar essa situação, né? Porque colegas que não têm essa prática porque desconhecem esse tipo de protocolo. Sim, O agradeço. objetivo foi esse, Valdir. Hã? O objetivo foi esse. Sim, eu sei que foi. Eu sei. Eu estou endossando o que você falou e que ele também está falando, entendeu? Por causa que tem pessoas que também estão em formação, que tem que levar esse conceito depois que sair da residência, tem alunos assistindo, futuros ginecologistas, que às vezes vão para centro de ensino e que não saem com essa prática, né? Então é importante a gente endossar esse tipo de protocolo. Bom, a gente chegou agora às 10 horas, todo mundo suportou, a gente teve um número que flutuou de 20 a 26 participantes, que eu acho que foi excelente. Eu peço desculpas por algumas falhas. A gente está no modelo experimental, a gente está vivendo um momento único da nossa história, né? Mas eu acho que o modelo experimental que a gente sentiu hoje, eu acho que ele foi muito saudável, e acho que ele trouxe para a gente uma nova forma de aprendizado, né? Que eu tenho certeza que desses 20 a 26 participantes, eles vão abraçar e aderir a essa tecnologia, e a gente vai ter que intensificar essa prática para os nossos ensinos, né? Porque eu acho que a gente vai acordar do tsunami Covid-19 diferente, né? Eu acho que vai ter muita dor, mas eu acho que também vai ter muito aprendizado, e acho que essa plataforma aqui, esse jeito que a gente se encontrou hoje, apesar de a gente não se abraçar, e eu quero estender o meu abraço a todo mundo que participou, minha gratidão, o meu agradecimento, que com os palestrantes que contribuíram de uma forma brilhante para que a gente aprendesse cada mais ainda o que a gente trabalha no dia a dia, né? Então, acho que foi muito bacana encontrar com vocês. Só reforçando, o Jean já autorizou o compartilhamento da palestra dele, o Ellerson
e o Vinícius tem que me depois dizer se eu posso compartilhar com todas as pessoas que estavam presentes. As pessoas que estavam presentes, que querem assistir essa aula, me solicitem, que eu mando depois por e-mail. Por favor, mande o e-mail. E eu quero que todo mundo me mande o e-mail para que eu possa mandar para vocês o certificado, tanto dos palestrantes como palestrantes, dos moderadores como moderadores, os secretários como secretários e os participantes como participantes. E um grande beijo para todo mundo, um grande abraço e muito obrigado pela participação. Eu vou deixar a mesa aberta para quem quiser expressar alguma coisa. Se todo mundo quiser abrir o microfone, acho que agora todo mundo podia abrir o microfone para a gente bater palma para os palestrantes, não para mim especificamente, mas para todos. Eu queria que todo mundo fosse abrindo o microfone. E a Giana abriu o microfone. Giana. Eu acho que quase todo mundo já abriu o microfone. Acho que a gente podia fazer uma salva de palmas para todo mundo aí que esteve presente. Carol dando risada. Pode cachorrinho. Até os trigêmeos. Na sala de reunião, a gente continua. A Diana está bebendo já faz uma meia hora já. A Diana está bebendo por meia hora. Tomando um vinho enquanto eu assisto a apresentação, entendeu? O melhor Tem que tipo de relaxar. apresentação que tem. Eu vou contar para vocês que eu assisti um web seminar há 2 semanas atrás e a palestrante tomando vinho. No final, ela estava de fogo. A palestra foi muito engraçada. Olha o Gil aí, ó. Aí, ó. O melhor tipo que tem, viu? Parabéns. Parabéns para todo mundo que participou. Muito obrigado, gente. Ó. Beijo. Beijo. Parabéns, Tchau. parabéns. Beijo.